Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida dessa terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu quero pedir para que você aproveite agora esse início do programa e já compartilhe o link desse programa com o maior número de pessoas que você puder. Até porque o nosso propósito é alcançar o maior número de pessoas possível com essa mensagem de fé e esperança. E é por isso que de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, você tem um encontro marcado aqui com o Reflexão em Vida. Então, se esse programa tem abençoado a sua vida, se a palavra que você tem ouvido aqui tem abençoado a sua vida, nada melhor do que compartilhar para que outras pessoas também sejam abençoadas pela palavra de Deus. Nós começamos a semana passada um estudo no Salmo 119. Esse é o maior salmo da Bíblia e vamos passar alguns dias refletindo nesse salmo. Começamos a semana passada, estamos dando continuidade essa semana, e esse é um salmo que fala de forma muito clara sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida. Então, se você entende que a palavra de Deus, ela traz vida, ela orienta, ela fortalece, ela consola, ela abençoa, então você precisa continuar aqui conosco, recebendo sempre essa palavra do trono de Deus para o seu coração. Se você ainda não está inscrito, aproveita aí para se inscrever, para que você não perca nenhum conteúdo aqui no Reflexão em Vida, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no Salmo 119, os versículos 49 a 56. Salmo 119, os versículos 49 a 56, que nos diz assim: Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam de mim continuamente, mas eu não me afasto da tua lei. Lembro dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Eu quero falar hoje com você sobre onde está a sua esperança, onde nós temos depositado a nossa esperança. A gente sabe que há certas coisas do passado que nós devemos esquecer, mas também há outras que nós devemos guardar sempre na nossa memória. E as lembranças que nós temos do nosso passado, elas podem criar uma expectativa de dor ou de medo, ou criar uma expectativa de esperança. Quando nós olhamos para as situações dolorosas que nós enfrentamos, a tendência muitas vezes é sentir ansiedade, preocupação de que aquilo novamente aconteça. Mas quando nós olhamos para o nosso passado e conseguimos compreender e perceber a presença de Deus poupando a nossa vida, nos cuidando, nos abençoando, isso fortalece a nossa vida, isso nos faz olhar para o nosso futuro na certeza de que o Senhor está conosco. O Senhor está nesse momento conosco, o Senhor esteve conosco no nosso passado e Ele já está cuidando do nosso amanhã. Por isso que a grande questão é observar onde nós temos depositado a nossa expectativa, em que nós temos depositado a nossa esperança, em quem nós temos depositado a nossa esperança. Qual é a sua esperança? Quem é a sua esperança? Eu quero dizer para você nessa manhã que para mim a esperança não é uma coisa, a esperança é uma pessoa. E a esperança é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A esperança está na palavra do Deus Criador e sustentador
de todas as coisas. Então, a nossa esperança, ela deve estar no Senhor e na sua palavra. Observe que no versículo 49, o salmista diz assim: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. No versículo 55 ele diz: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. O salmista deixa claro que a sua esperança estava no Senhor, na palavra do Senhor, na promessa do Senhor, nos preceitos do Senhor, nos mandamentos do Senhor. Sabe, queridos, saber quem Deus é faz toda a diferença na nossa caminhada. Nós não estamos falando de um Deus distante, nós não estamos falando de um Deus que não se importa conosco, nós não estamos falando de um Deus que não pode intervir na nossa vida. Ao contrário, nós estamos falando, e é por isso que nós estamos aqui compartilhando essa palavra, porque nós estamos falando do Deus que é criador e sustentador de todas as coisas. Nós não somos acidente de percurso, nós não somos fruto do acaso. A vida é uma dádiva de Deus. Se nós aqui estamos é porque Deus nos permitiu nascer e Deus tem um propósito na nossa vida. E quando nós entendemos que Deus é o criador e sustentador de todas as coisas, quando nós entendemos que a vida é uma dádiva de Deus, então a gente começa a olhar para a vida de uma forma diferente. A gente não vai olhar mais agora para circunstâncias adversas e nos deter nelas. A gente não vai agora ficar olhando para os problemas ou para as dificuldades que nós enfrentamos. Enfrentamos sim problemas, dificuldades, adversidades, todos nós enfrentamos. Mas a grande questão é, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Antes mesmo da nossa concepção, o Senhor já nos conhecia. Durante toda a nossa gestação, o Senhor estava conosco. Durante toda a nossa vida, o Senhor tem cuidado de nós. Ainda que as coisas, às vezes, não tenham ocorrido da forma como nós gostaríamos, mas o Senhor esteve cuidando, preservando, sustentando a nossa vida. Prova disso é que estamos aqui agora. Talvez você esteja enfrentando alguma luta, talvez você esteja enfrentando uma dificuldade, talvez uma limitação, mas você não está sozinho. O Senhor não está alheio à sua situação. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. A grande questão é, Deus não está alheio à sua situação, Deus está vendo aquilo que você está vivendo, mas e você? Em que você tem depositado a sua esperança? Onde você tem depositado o seu coração, os seus olhos? Para onde você está olhando? Porque se você ficar olhando para os problemas e para as limitações que você está enfrentando nesse momento, a tendência realmente é desanimar. A tendência é paralisar. Inclusive o medo é algo que paralisa. Mas se você olhar para Deus e para aquilo que Deus já fez na sua vida até esse momento, você vai perceber que você nunca esteve sozinho. Deus sempre cuidou de você e não é agora que Deus vai te abandonar. Não é agora que Deus vai te abandonar. Então, a nossa esperança ela precisa estar em Deus e na palavra de Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós amamos a Deus, mais nós confiamos em Deus e mais nós reconhecemos a graça, o cuidado e a bondade de Deus sobre nós. Sabe, queridos, nós somos completamente dependentes de Deus. Infelizmente, tem pessoas que não reconhecem que dependem de Deus e acham que são autossuficientes. E essas pessoas, infelizmente, carregam dentro de si um vazio existencial que tentam muitas vezes preencher com coisas, com prazeres momentâneos, com coisas desse mundo, mas que nada podem satisfazer realmente. Quem confia e quem deposita no Senhor tem a sua esperança renovada e fortalecida a cada dia. Assim como as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, a nossa esperança ela é renovada, ela é fortalecida todas as manhãs, quando nós acordamos e depositamos a nossa esperança no Senhor, quando nós deitamos para dormir, na certeza de que o Senhor está cuidando de nós e fazemos como o salmista, eu me deito e logo adormeço porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Então, nós precisamos confiar no Senhor. Confiar na palavra do Senhor, até porque a palavra do Senhor, ela nos dá vida. Por isso o salmista diz: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite, e observo a tua lei, a tua palavra. Observar é obedecer. Obedecer.
Tenho falado aqui, inclusive falei ontem, nós temos que obedecer a palavra. Não basta saber o que a palavra diz. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. E aí no versículo 50, o salmista diz assim: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica, a tua palavra me dá vida, a tua palavra me renova, a tua palavra me fortalece. Quantos de nós não já passamos por situações adversas, situações desafiadoras, e paramos então para ler a palavra, e aquela palavra encheu os nossos olhos, encheu o nosso coração de esperança, de alegria, de consolo, de conforto, de direção, porque a palavra é viva. Eu falo todos os dias aqui na abertura do programa, eu cito Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra é viva, e porque ela é viva, ela tem sempre uma resposta para nós. Ela tem sempre uma porção de esperança. Ela tem sempre uma direção para as nossas vidas. Quantas vezes nós perdemos tempo com tanta coisa, com tanta bobagem, e deixamos de nos alimentar da palavra? Há pessoas que estão vivendo uma vida espiritual raquítica, porque não têm se alimentado da palavra de Deus. E aí quando a gente vai para o Novo Testamento, João capítulo 1, ele vai dizer que Jesus é a palavra de Deus encarnada. Eu gosto muito desse texto. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí quando a gente vai lá para Gênesis, no capítulo 1, nós encontramos a palavra nos dizendo assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Aqui nós vemos Jesus já presente lá no início da criação, até porque Jesus é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é um só. Então a palavra, Jesus é a palavra de Deus encarnada, é a palavra de Deus em pessoa. E aí no versículo 14 de João capítulo 1, João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O próprio Jesus, ele se apresenta como essa palavra viva, como essa vida, e vida abundante, como ele nos diz em João 10:10. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra do Senhor nos dá vida, vida verdadeira, vida abundante, vida eterna. Nós estarmos mortos em nossos pecados, mas aprove ao Senhor nos dar a vida por meio de seu Filho Jesus Cristo e por meio da sua palavra. Em Efésios 2:1, o apóstolo Paulo diz que ele nos deu vida estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Essa palavra nos traz vida, porque ela é o próprio Jesus nos dando vida por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. E por meio dessa palavra, o Senhor renova a nossa fé, o Senhor renova a nossa esperança. Essa palavra nos dará a certeza de que o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está no controle da nossa vida. No versículo 52, o salmista diz assim: lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. Olha, quando nós lemos a palavra e vemos aquilo que Deus fez na vida de tantos homens e mulheres de Deus, e olhamos para a nossa própria vida, isso alimenta a nossa esperança, isso fortalece a nossa fé. O texto de Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não se veem.
Romanos capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Uma coisa que eu gosto sempre de destacar é que a Bíblia não omite as dificuldades que os grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram. Não omite sequer as suas falhas, as suas imperfeições, as falhas e imperfeições daqueles grandes homens e mulheres. Até mesmo para nos mostrar que nós também podemos sim crer e desfrutar do cuidado, da bênção, do milagre, da provisão de Deus, assim como grandes homens e mulheres que estão registrados aqui na palavra, que eram imperfeitos. Eles não eram perfeitos. Eles eram também falhos, pecadores, mas estavam cheios de temor, se rendiam ao Senhor, criam no seu poder e desfrutavam das suas maravilhas. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós alimentamos a nossa fé e fortalecemos a nossa esperança. A eternidade é a nossa maior expectativa. Hebreus capítulo 10, versículos 35 a 38 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Queridos, a eternidade na presença de Deus é a nossa maior expectativa. Nós estamos vivendo aqui, mas estamos aqui de forma passageira, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Haverá um momento em que nós daqui partiremos, prestaremos contas a Deus, e aqueles que viveram, aqueles que reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que temeram a Deus de todo o seu coração e o amaram de todo o seu coração, desfrutará da eternidade na presença de Deus. E assim como a nossa vida aqui é passageira, os sofrimentos aqui também são passageiros. Eu gosto do texto de 2 Coríntios 4, versículos 16 a 18, quando o apóstolo Paulo diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. A nossa esperança não deve estar naquilo que vemos, mas naquilo que ainda não vemos, mas cremos. A nossa esperança não deve estar nas coisas que vemos, mas naquelas que ainda não vemos, mas cremos. E sabe, queridos, todo sofrimento aqui vai passar. Para aquele que tem a Deus como Senhor da sua vida, o sofrimento é passageiro. Nenhum sofrimento é eterno na vida daquele que realmente ama e obedece ao Senhor de todo o coração. Nós precisamos nos alimentar da palavra, nos fortalecer na palavra, viver pela palavra, para que possamos também, com essa palavra, guardar firme em nosso coração a expectativa da eternidade na presença do Senhor. E aí, para finalizar nossa reflexão nessa manhã, aquele que confia e espera no Senhor, naturalmente vai viver uma vida de obediência à palavra do Senhor. Aquele que confia e espera no Senhor vai naturalmente viver uma vida de obediência à palavra do Senhor. O versículo 53 diz assim: de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. O versículo 55, 56 diz: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua palavra, observo a tua lei. Isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Queridos, nós não devemos focar naqueles que abandonam a palavra. Nós devemos focar naqueles que amam a palavra. Devemos nos cercar daqueles que amam a palavra, para que também
sejamos influenciados e influenciemos essas pessoas. Aqueles que ainda não amam a palavra, nós devemos influenciar, nós devemos amá-los, devemos orar por eles, devemos nos aproximar deles para falar da palavra de Deus, mas nós não devemos tê-los como padrão. Porque às vezes a pessoa diz assim, mas fulano não teme a Deus e tem isso, tem aquilo. E aí o Salmo 73, o Salmo de Asaf, nos mostra esse grande perigo de querermos comparar a nossa vida com a vida de quem não teme a Deus, achando de que a vida de quem não teme a Deus é mais fácil e é melhor do que a nossa. É um grande engano. Porque uma vida sem Deus é uma vida sem sentido. Uma vida sem Deus é uma vida sem sentido. Então, quando nós confiamos, esperamos no Senhor, nós vivemos em obediência à palavra do Senhor. Veja que eu disse agora há pouco, quando o salmista diz assim, lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. A ideia é obedeço a tua palavra, obedeço a tua lei. Observar é obedecer. E obedecer arrisca. Guardar essa palavra no nosso coração, para que não pequemos contra o Senhor. A desobediência é um sinal de rebeldia contra Deus. Por outro lado, a obediência é uma característica de quem de fato crê no Senhor e na sua palavra, de quem realmente ama o Senhor e a sua palavra. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Quem ama a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus. A obediência é um sinal de honra. Se nós amamos, nós honramos a Deus e a sua palavra. E somente aqueles que obedecem e que permanecem fiéis a Deus e a sua palavra vão desfrutar da eternidade na presença gloriosa de Deus. E eu quero finalizar a nossa reflexão nessa manhã com o texto de Lamentações 3, 21 a 26, que nos diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Que Deus nos abençoe e que a nossa esperança esteja realmente depositada no Senhor e na palavra do Senhor, tá bom? Que Deus nos abençoe. Antes de finalizar o programa dessa terça-feira, eu quero novamente pedir a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva aqui no nosso canal, e você que ainda não compartilhou, ou até mesmo que já compartilhou, e você compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder. Se você foi abençoado pela palavra que foi ministrada nessa manhã, compartilhe o link desse programa para que outras pessoas também sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira. E se Deus permitir, amanhã, 6h57 da manhã, você tem um novo encontro marcado com Reflexão e Vida. Deus abençoe. Forte abraço para você e para sua família. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.